é que é responsável pela segurança deles. Nós precisamos sim de novos presídios. Pernambuco tentou fazer uma PPP nessa área, foi mal sucedida, mas nós precisamos retomar isso, retomar escolhendo bons parceiros no setor privado, porque há experiências muito exitosas no Brasil, como por exemplo em Minas Gerais, mas nós precisamos também investir, sobretudo nos agentes penitenciários, contratar agentes novos, formá-los, investir na capacitação dos agentes. Isso é algo fundamental para melhorar hoje o ambiente do sistema penitenciário de Pernambuco. E o sistema FUNASE, infelizmente, é um dos piores padrões do Brasil, de Pernambuco. Nós tivemos um número grande de mortes. Nós temos alguns estabelecimentos, como o do Cabo, por exemplo, e de Abreu e Lima, em péssimas condições, condições sub-humanas, condições que, evidentemente, contribuem para o agravamento desse quadro, nos afastando da proposta de ressocialização, porque no momento que você oferece condições tão degradantes, você está, na realidade, estimulando a revolta e uma atitude dessa população jovem. Portanto, Pernambuco precisa enfrentar essa questão. E, para isso, precisa traduzir essa prioridade no orçamento. Nós precisamos colocar mais recursos no sistema e temos que também buscar mais apoio do governo federal, que tem, sim, possibilidade de fazer repasses de recursos ao sistema em Pernambuco. Vamos, então, ao nosso próximo tema. E o próximo tema é saúde, um assunto delicado que mexe com a vida das pessoas. E a pergunta que nós fizemos no Hospital da Restauração, ela trata de algo que muitas vezes a gente esquece, que é o acompanhante, aquela pessoa que está diariamente com o paciente. No HR, onde a pergunta foi gravada, como eu disse, os pacientes que estão nas enfermarias, eles têm direito a um acompanhante, que pode ficar ao seu lado em cadeiras. A troca do acompanhante pode ser feita a qualquer momento. Na UTI, na emergência, não é permitida a entrada de acompanhantes. Eles têm horário de visita pré-estabelecido pela diretoria do hospital. Senhor candidato, o que é que você acharia se fosse, no lugar que fosse minha mãe, fosse um parente seu aqui, você dormindo numa cadeira de plástico? Qual a resposta que o senhor me daria? Olha, eu quero dizer a você que, infelizmente, as condições do nosso sistema hoje são condições que nos constrangem. Veja, por exemplo, o que nós temos de filas, o que existem de pessoas que ficam na maca aguardando atendimento. Por exemplo, o Hospital do Agreste, lá na área de trauma, que é hoje uma área ortopédica de trauma muito demandada, e as pessoas ficam lá, o doente, eu estou falando, em condições de espera inaceitáveis. É evidente que nós estamos aqui tratando especificamente da questão do acompanhante. Eu acho que é preciso, sim, oferecer melhores condições para aqueles que assistem, que acompanham os familiares, isso é muito importante. Agora, olhando no conjunto os desafios da área de saúde, nós temos uma série de questões que reclamam uma ação muito rápida. Por exemplo, o tempo de espera de exames em Pernambuco. Existem tratamentos que são retardados por atraso nos exames, causando muitas vezes irreversíveis prejuízos aos doentes. Nós temos que instalar centros de diagnóstico e imagem no interior. Nós temos que criar uma rede de cuidados do coração. Pernambuco tem a mais alta taxa de morte, de mortalidade na área de doenças cardiovasculares no Nordeste. Em suma, o desafio de descentralizar as emergências cardiológicas e o desafio de fazer mesmo saúde, de promover a saúde, que se faz na atenção básica, garantindo a cobertura médica em todos os postos de saúde de Pernambuco. Você trouxe alguns dados e eu vou reforçar. Segundo a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, cerca de 100 pessoas aguardam leito de UTI em Pernambuco. No dia que nossa equipe de reportagem esteve no Hospital da Restauração, havia 48 pacientes numa sala com capacidade para 10 na unidade de trauma. De acordo com a associação,
4.700 pacientes aguardam para fazer cirurgias. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, 3.000 são nas principais emergências do estado: Restauração, Getúlio Vargas e Otávio de Freitas. E aí existe uma pergunta aqui de um ouvidor da ADUCEPS. Eu pergunto aos governadores, eu militante há 13 anos na saúde pública, lutando no dia a dia pelos direitos dos pacientes. E há 13 anos que eu vejo a mesma situação atual, paciente morrendo por falta de atendimento, morrendo por falta de UTI e morrendo por falta de cirurgias. E isso é um descaso da saúde pública. Como você evitaria esse caos na saúde pública? Bom, a saúde pública precisa de gestão, precisa integrar a rede, qualificar a rede existente. Mas com relação às cirurgias eletivas, nós tínhamos até bem pouco tempo 6.000 pessoas aguardando pela cirurgia eletiva. Eu tenho uma proposta. Tem uns candidatos que, de repente, prometem uma série de hospitais novos. Nosso problema não é apenas dos hospitais, de implantar novos hospitais, é de gerência, é de garantir um atendimento humanizado, é melhor gestão, é obrigar essas OSs a cumprirem as metas que são pactuadas. Mas quanto às cirurgias eletivas, eu tenho uma proposta prática: implantar o terceiro turno nos hospitais existentes, para fazer o atendimento dessa demanda que está tão represada na área de cirurgias eletivas. Com relação ao OS, você manteria? Olha, eu não tenho preconceito com o modelo. Eu acho que o que existe é o seguinte: alguém já disse, não importa a cor do gato, importa se ele come o rato. Ou seja, os sistemas têm que ser avaliados pelos seus resultados. Eu acho que há espaço, sim, na matriz de atenção da saúde para as organizações sociais. Agora, o Estado precisa ser dotado de condições para fiscalizá-las e monitorá-las, garantindo o cumprimento de metas. Não é fazer a OS, fazer a parceria com a OS e deixar a OS solta. É acompanhar, fiscalizar, monitorar. E isso não está acontecendo em Pernambuco. Ok, vamos então ao nosso último tema, emprego. Candidato, os números divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco impressionam. O estado tem crescido acima da média nacional, 9,3% em 2010, enquanto a nacional foi de 7,5% naquele ano. O IBGE mostra que de janeiro a setembro de 2013, Pernambuco cresceu 4,2%. Enquanto o crescimento no país foi 2,4%. Porém, no sentido contrário está a taxa de desemprego. Segundo o IBGE, houve um aumento entre 2012 e 2013 em Pernambuco, passando de 6% para 6,4%. Na pesquisa mensal, no mês de julho de 2014, o número de pessoas desocupadas na região metropolitana do Recife cresceu 6,6%. A falta de mão de obra especializada é considerada também um dos principais problemas. E aí nós trouxemos a pergunta do economista Jorge Jatobá sobre esse tema. Há uma reclamação geral de que o progresso econômico não se transforma em progresso social. Para acontecer isso, é necessário que você gere empregos e contrate fornecedores locais para as empresas que estão se instalando em Pernambuco. Uma das grandes dificuldades das empresas que estão localizando no litoral norte e no litoral sul é a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Parte dessa dificuldade reside no problema grave da educação, com um problema estrutural, especialmente na Mata Norte e Mata Sul. Mas existe um problema também de qualificação dessa força de trabalho. E parte da dificuldade de qualificar reside em baixos níveis educacionais, no ensino fundamental, no ensino médio. A pergunta é como é que eleitos senhores governadores vão tratar a questão da qualificação da mão de obra para atender a demanda dessas empresas por mão de obra qualificada. Se isso não acontecer, essas empresas vão contratar pessoas de fora e essa renda vai vazar para fora de Pernambuco, então significando que nós não vamos ter PIB transformado em renda, nem vamos ter progresso econômico transformado em progresso social. Veja, essa é uma questão séria. Nós temos que traduzir o crescimento econômico na ampliação de oportunidades para os pernambucanos.
E nós temos realmente tivemos que atrair profissionais de outros estados por carência e por ausência de mão de obra qualificada em algumas áreas. Só tem uma solução, é articular melhor os programas de formação e capacitação. E usando o Sistema S, que tem expertise, que tem capacidade instalada, usando as escolas técnicas que foram ampliadas, e hoje nós temos um número maior de escolas técnicas, e usando alguns programas novos, como o Pronatec, que coloca recursos para a gente poder ampliar a oferta de mão de obra qualificada. Mas eu quero dizer que nós temos uma experiência nessa área. Os jovens que foram para o Estaleiro Atlântico Sul e que se transformaram em muito pouco tempo em soldadores qualificados, o Sistema S trabalhou com eles. Reforço de escolaridade no SESI e treinamento e qualificação no SENAI. Só podem assimilar hoje os programas de treinamento e capacitação aqueles que têm melhor escolaridade. Portanto, os esforços têm que combinar reforço de escolaridade com a ampliação da oferta de cursos técnicos profissionalizantes. Houve muita parceria do governo anterior com o Sistema S. E mesmo assim essa mão de obra não foi qualificada. No seu ver, o que foi que faltou? Não. Tardou? Veja, eu quero lhe dizer que não podemos fazer esse raciocínio, porque, por exemplo, se temos 6.000 pessoas no Estaleiro Atlântico Sul hoje, eu posso lhe dizer sem medo de errar, que a esmagadora maioria é de pernambucanos, que foram formados aqui e treinados. É claro que Pernambuco teve um processo de aceleração do crescimento, de um grande número de projetos que estão sendo implantados ao mesmo tempo, que exigem perfis profissionais distintos. A mão de obra requerida por um estaleiro não é exatamente a mesma mão de obra requerida numa planta petroquímica. Então, nós temos que ampliar as modalidades de curso em áreas específicas, levando em conta as reais demandas de cada região de Pernambuco e ajustar a oferta dos cursos, tendo em vista a natureza dessa demanda. Mas isso é possível fazer e há condições de articular melhor os programas de formação e qualificação. Nós vamos então à última pergunta e ela diz respeito ao primeiro emprego. Ela foi gravada na Agência do Trabalho aqui de Pernambuco. Para o acesso ao primeiro emprego, a Secretaria de Qualificação, Trabalho e Emprego oferta o serviço de orientação profissional, ensinando como o candidato deve preencher currículo, como se portar na entrevista, além de outras instruções. Em seguida, encaminha para as vagas disponibilizadas através das unidades da Agência do Trabalho. Eu tive grande dificuldade em relação a conseguir o primeiro emprego, por conta que eu não tenho experiência. Então, muitos jovens, assim como eu, têm essa dificuldade, por conta de não ter essa experiência. Então, eu gostaria de saber o que o governador poderia fazer a respeito de ajudar a facilitar essa questão, por conta de que eles querem experiência, as empresas pedem isso, mas não dão oportunidade para a gente poder adquirir essa experiência. Como poderia fazer isso, resolvendo esse problema? Esse é um problema sério e nós temos que levar em conta o seguinte: quando a empresa vem para o Estado, ela recebe incentivos fiscais. Ela recebe, inclusive, investimentos de infraestrutura que o Estado banca e que são de interesse da empresa. O Estado tem que negociar contrapartidas sociais. Quando oferece um incentivo fiscal, tem que exigir alguma contrapartida. Ou para a comunidade onde essas empresas se instalam, ou ainda traduzidas, por exemplo, num programa de estímulo ao primeiro emprego. Exigir que na contratação você possa contemplar aquelas pessoas que ainda não têm experiência para efetivamente poderem ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda é intensa, mas obrigada pela disponibilidade, inclusive, de responder as perguntas dos eleitores. Eu é que agradeço por essa oportunidade e fico feliz de poder ter tido a oportunidade dessa conversa. Obrigada.